Oi, gente, meu nome é Ellen. Oi, meu nome é Naili. Oi, gente, meu nome é Samara Ribeiro. Olá, meu nome é Tayla. A República Velha iniciou em 1889 e finalizou em 1930. A República Velha foi dividida em dois períodos. O primeiro período é a República da Espada. Ele iniciou em 1889 e finalizou em 1894. E a República da Oligarquia, ou República da Oligarquia, iniciou em 1894 e finalizou em 1930. A República Velha iniciou após a proclamação da República. A proclamação da República foi o fim da monarquia no Brasil. Houveram diversos fatores que levaram a monarquia ao fim. Um desses fatores são que a família real estava insatisfeita, os militares estavam se sentindo desvalorizados e os senhores de engenhos estavam revoltados com a abolição da escravatura. E assim iniciou a República Velha, com seu primeiro período chamado República da Espada. Esse nome foi dado porque foi um período governado por militares depois da proclamação da República. Houve um governo provisório. Esse governo provisório foi comandado por Deodoro da Fonseca. Ele iria comandar até que fosse criado uma nova Constituição, na qual iria eleger um novo presidente. A primeira Constituição foi promulgada pelo Congresso Constituinte em 24 de fevereiro de 1891. O primeiro presidente eleito foi Deodoro da Fonseca, com seu vice Floriano Peixoto. A primeira Constituição brasileira estabeleceu o federalismo, que era autonomia para os estados. O poder foi dividido em três poderes: legislativo, executivo e judiciário. O voto era aberto, só homens a partir de 21 anos e alfabetizados puderam votar. E os militares não tinham a permissão dos votos. Passou-se o tempo e Deodoro da Fonseca renunciou o cargo e quem assumiu foi seu vice, Floriano Peixoto. Mas ele foi um presidente ilegítimo, pois na Constituição informava que quando houvesse a reiniciação do cargo, deveria iniciar novas eleições para reeleger um novo presidente. Porém, não foi assim que aconteceu. O governo de Floriano Peixoto enfrentou diversos protestos e revoltas, pois ele foi considerado o presidente ilegítimo. E uma grande crise econômica marcou, conhecida como enxilhamento. Essa crise ocorreu através de Rui Barbosa, que estabeleceu que os bancos privados emitissem o papel moeda. O plano dele era que houvesse facilitação ao crédito. Porém, não foi isso que aconteceu. A economia brasileira sofreu grandes desvalorização e houve o aumento da inflação e especulação financeira. Floriano Peixoto tinha tudo para dar continuidade ao seu mandato, mas ele preferiu não perseguir. E assim acabou a República da Espada. A República Oligárquica, ela foi uma fase, realmente, da República Velha. O que é oligarquia, Samara? Oligarquia é um poder na mão de poucos, que eram latifundiários, cafeicultores, os povos de São Paulo e de Minas Gerais. Mas eles têm esse nome pelo fato do poder ser demilitado e ocorrer várias fraudes naquela época. E como acontecia a eleição naquela época? Para eleger os presidentes, antigamente, tinha que ter o apoio dos governadores. E os governadores tinham que ter o apoio da população. Então, com isso, tudo gera uma teia conectativa política. E com isso gerou o coronelismo. O que é o coronelismo?
pelo fato de o coronéis naquele tempo serem importantes, ricos e influenciadores, eles meio que ameaçavam os eleitores eleger o seu principal candidato naquela época. E com essa ação dos coronéis, isso foi chamado de curral eleitoral, que era basicamente eles ameaçarem, prometer, tipo assim, falavam assim, você vota nele que eu te protejo, eu te ajudo, eu te dou terra, o que você precisar. Mas se eles não obedecessem, praticamente eles ameaçavam eles votar. E como o voto antigamente, né, era aberto, eles sabiam em que cada uma pessoa daquela época votava, os eleitores eram obrigatoriamente votar neles para não perder a vida, né, basicamente. Também tinha a política do fósforo. A política do fósforo era o quê? Era você se passar por outra pessoa. Como assim, Samara? Tipo assim, minha tia morreu, né? Minha tia tá falecida. Aí eu ia me passar por ela, pra eu votar nela. Então, além do meu voto, o candidato ia ter o voto da minha tia, porque eu me passei por ela. Então, isso se chamava a política do fósforo. Com esse esquema de cada um ajudar um outro, surgiu a política café com leite. E o que é a política café com leite? Era uma aliança entre São Paulo e Minas Gerais para que garantisse que cada eleição, cada um do seu candidato ganhasse. Mas por que o nome café com leite? Porque antigamente São Paulo era o maior exportador de café no Brasil e também era um estado muito cafeicultor. E pelo fato de Minas Gerais ser famosa pela produção de leite e seus derivados, e também por ter muitas pessoas naquela época que votavam. Então, cada candidato que o Minas Gerais apoiava, ele se elegia. Então, isso meio que ocorreu essa aliança. Gente, outro fato importante que ocorreu naquela época foi que, durante o governo de Campos Salles, ocorreu a consolidação política dos governadores e a do curral eleitoral e as práticas do coronelismo. Depois desse governo veio o governo de Rodrigo Alves, que aconteceu várias coisas importantes, principalmente econômica. Como a gente já sabe, como já disse, o Brasil era o maior exportador de café naquela época. Mas teve um problema na produção, porque os cafeicultores produziam muito e sobrava bastante café naquela época. Então, o Rodrigo Alves decidiu fazer a socialização das peras. E acabou que gerou um problema na economia do Brasil. Como o café naquela época estava vendendo um pouco no exterior, o governador decidiu diminuir as perdas do agricultor, aumentando a desvalorização da moeda e produzindo mais moedas naquela época. E assim o dólar aumentava automaticamente, e com isso teve a inflação. E Rodrigo Alves e vários presidentes daquela época teve que sofrer com isso. E assim os agricultores tiveram uma solução naquela época, que se chamava o governo de Taubaté. Eles fizeram a reunião para entrar em uma ideia, em um senso, né? Que quando houvesse muita produção de café, o governo tinha que comprar o excesso do café. Claro, obviamente que o governo não aceitou de cara isso, mas depois ele foi aceitando e teve esse governo de Taubaté. Agora eu vou falar sobre o fim da República Oligárquica, que foi contribuída, né, pela Revolução de 1930. Depois do governo de Washington Luiz, ele indicou como sucessor Júlio Prestes, que também era paulista. E isso meio que eles romperam o contrato do café com leite. Como vocês sabem, o contrato do café com leite era que cada eleição, cada candidato de cada estado se elegesse. Mas como São Paulo não fez isso meio que irritou Minas Gerais. E assim eles criaram a Aliança Liberal e também sugeriu o gaúcho João Pessoa para o poder. Mas mesmo assim, com toda a política forte que Minas Gerais tinha, com toda a campanha que eles fizeram, Júlio Prestes venceu a eleição. Depois de algum tempo, João Pessoa morreu por motivos pessoais e por pura esperteza de Minas Gerais,
eles meio que falaram que Júlio Prestes indicou a morte de João Pessoa e acabou detonando o governo de Júlio Prestes. E foi assim que foi aplicado o golpe da Revolução de 1930. E com isso, né, eles aplicaram o golpe da Revolução de 1930, tirando a República Oligárquica do poder e Júlio Prestes também, e colocando o Getúlio Vargas para ser o presidente do Brasil. A Vargas iniciou em 1930 e finalizou em 1947. Ela foi dividida em 3 governos. O primeiro governo é chamado de governo provisório. Ele iniciou em 1930 e finalizou em 1934. O segundo governo é chamado de governo constitucional. Ele iniciou em 1934 e finalizou em 1937. E o terceiro governo é chamado de Estado Novo. Ele iniciou em 1937 e finalizou em 1945. O primeiro governo iniciou após a Revolução de 1930. A Revolução de 1930 finalizou após a Aliança Libertadora criar um golpe de Estado no qual derrubou o governo de Washington e impediu que o seu sucessor pudesse governar. Após a Revolução de 1930, iniciou-se o governo provisório, que foi intitulado dessa forma, pois haviam expectativas de que fosse iniciada uma nova eleição. O governo provisório foi assumido por Getúlio Vargas, que após assumir a presidência, iniciou o processo de centralização política, houve o fechamento dos congressos, a abolição da Constituição de 1891 e os governantes foram substituídos por tenentes interventores. Houve também a criação de diversos ministérios. Entre eles foram o Ministério do Trabalho, Comércio e Indústria e o Ministério da Educação e Saúde. Elaborou algumas leis trabalhistas. Houve também a criação do Código Eleitoral, que permitia o voto feminino, a escolha de voto e o voto secreto. E também houve a criação do Conselho Nacional do Café, que tinha como objetivo a valorização do café. Porém, tinha algumas pessoas insatisfeitas, e a maior parte estava concentrada no estado de São Paulo. Eles exigiam uma Assembleia Constituinte, em 1932, e ficou conhecido como Revolução Constitucional Paulista. Após a pressão por uma nova Constituição, em 1933, foi convocado a Constituinte e assim foi promulgado a nova Constituição de 1934. E assim finaliza o primeiro governo. Governo provisório. Após a construção da Constituição em 1934, iniciou o período constitucional. Na nova Constituição estava incluso o voto feminino, o voto secreto e as leis trabalhistas. Nesse período, houve uma grande radicalização ideológica, com a fundação da Ação Integralista Brasileira, AIB, em 1932. E ela tinha preceitos fascistas e era liderada por Plínio Salgado. Em 1935 foi criada a Aliança Nacional Libertadora, ANL, que tinha participação de diversos setores de centro e de esquerda, incluindo o Partido Comunista Brasileiro, liderado por Luiz Carlos Prestes e Olga Benário Prestes. Durante esse tempo, houve uma tentativa de golpe comunista, chamada de Intentona Comunista, em 1935, mas o levante foi controlado pelo governo e não obteve sucesso. Com o seu mandato chegando ao fim e novas eleições prestes a começar, Vargas utiliza uma justificativa, uma ameaça comunista. Era um suposto plano que tinha como objetivo derrubar o governo, e ele foi intitulado como Plano Cohen, e as eleições foram canceladas. Atualmente sabe-se que esse plano foi uma farsa de Getúlio Vargas, já que ele queria se manter na presidência. E com as eleições canceladas, não teria como eleger um novo presidente. Em resposta à suposta tentativa de golpe, Vargas dissolve o Legislativo e anula a Constituição de 1934. E assim inicia-se um novo governo, chamado de Estado Novo. O Estado Novo. O Estado Novo foi a última fase do período Era Vargas e aconteceu no dia 10 de novembro de 1937.
foi uma atitude tomada pelo próprio Vargas. Por quê? Porque no ano de 1937 estaria acontecendo uma nova eleição, ou seja, estaríamos escolhendo um novo presidente para a República Brasileira. Porém, Vargas não queria deixar o poder e ele tomou essa atitude divulgando para a população por meio de programas de rádio, no programa Hora do Brasil. Em 1937, também aconteceu a Constituição. Essa Constituição se estabeleceu por características fascistas, conhecido como polaca. Por quê? Porque tinha atitudes e coisas que aconteceram muito semelhantes com a Constituição da Polônia. Essa Constituição também foi marcante por duas coisas: pelo fortalecimento do poder executivo e por simplesmente Vargas ter deletado todos os partidos políticos. Ou seja, a partir de 1937 não existiriam partidos políticos. O Estado Novo, ele tinha semelhanças com o fascismo europeu, mas não era tão autoritário quanto. Além dele não possuir um plano ideológico bem definido, Vargas não tinha apoio, ou seja, Vargas não tinha um partido político e também porque não existia mobilização da população em prol dele. Com todo esse acontecimento, os integralistas que esperavam retribuição da parte de Vargas ficaram decepcionados, pois a Ação Integralista Brasileira, AIB, deixou de existir por conta do decreto do cancelamento da existência de todos os partidos políticos definidos na Constituição de 1937 por Vargas. Em 1938, maio de 1938, um grupo de integralistas invadiram o Palácio de Guanabara, porém não tiveram muito sucesso porque eles não tiveram organização, foram muito desorganizados no ataque. Isso ficou conhecido como Levante dos integralistas e praticamente depois disso os integralistas pararam de existir. No Estado Novo, Vargas ele criou várias coisas. Em 1938, ele criou o Departamento Administrativo de Serviços Públicos, o DASP. Qual era o seu objetivo? Seu objetivo era realizar funções administrativas e melhorar a eficácia de serviços públicos. Em 1939, ele criou o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Qual era o seu objetivo? O objetivo era propagar coisas do governo, enaltecer a figura de Vargas e censurar e controlar todos os meios de comunicação. Em 1943, ele criou a Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, onde ele ficou conhecido como o pai dos pobres. Nessa CLT, ele pegou algumas leis trabalhistas e fez algumas alterações. Ele aprovou leis trabalhistas, ele também criou medidas de assistência social, além de promover inclusão, relação próxima com os cidadãos, principalmente de classes populares. Vargas também criou diversas campanhas nacionais. Criou a Campanha Siderúrgica Nacional em 1941, a Campanha do Vale do Rio Doce em 1942 e a Campanha Hidrelétrica do São Francisco em 1945. No ano de 1944, o Brasil se juntou aos Estados Unidos e à União Soviética na Segunda Guerra Mundial para lutarem contra o regime fascista da Itália e da Alemanha, o que gerou muitas contradições aqui no Brasil, porque o governo de Vargas ele era classificado como autoritarismo. Então, não tinha lógica, não fazia sentido o povo brasileiro ir numa guerra lutar ao lado de lutar contra países que tinham a mesma ideologia de governo daqui. Mas o porquê aconteceu isso? Porque os Estados Unidos e o Brasil têm fortes relações econômicas e também pelos Estados Unidos prometerem financiamento, ou seja, eles prometeram financiar a indústria brasileira. Já em 1945, Vargas é deposto por meio de um golpe de Estado organizado pela União Democrática Nacional, deixando assim de ser presidente do Brasil em 1945, dando final ao Estado Novo. Mas a era Vargas não termina aqui. Mas
Como eu tinha falado, a Era Vargas não acabava ali. Anos depois, em 1951, Vargas volta ao poder, ele volta a ser presidente da República, só que dessa vez pelo voto do povo e pelo partido PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Esse novo poder, esse novo governo dele ficou marcado por muitas defesas, porque ele defendia os recursos naturais e o petróleo, com o lema "O petróleo é nosso". Para proteger esse recurso, no caso o petróleo, em 1953, Vargas criou a Petrobras, na defesa desse recurso, como ele mesmo falou, com o lema dele, "O petróleo é nosso". A União Democrática Nacional e as Forças Armadas ficaram pressionando Vargas para que ele renunciasse ao poder, mas ele simplesmente não acatou. Então, não foi aí que Vargas deixou de ser presidente da República e também não foi aí que a Era Vargas acabou. A Era Vargas vem acabar em 1954, mais preciso no dia 24 de agosto de 1954, quando Vargas se suicida no Palácio do Catete. Nessa mesma manhã, uma grande população se juntou na frente do palácio para levar o seu corpo até o seu velório. E assim se encerra a Era Vargas.